Prezados irmãos e seminaristas, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos reunidos para mais uma aula bíblica e teológica. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para este vídeo aula. Vamos estar aprendendo assuntos importantes para o nosso crescimento bíblico. Lembrando a vocês, compartilhe este vídeo aula, faça anotações, reveja este conteúdo quantas vezes for necessário, é um ponto fundamental, ok? Para que vocês possam, a cada dia, de uma maneira bíblica, teológica, ter a cada dia uma expansão e um entendimento melhor acerca de cada aula. Neste momento, nós estaremos aqui falando sobre um ponto muito importante, o obreiro e a exposição bíblica, ok? Dentro deste ponto, nós vamos aqui abordar de uma maneira objetiva, teológica, abordaremos aqui pontos fundamentais que vão dar clareza e vão lhe ajudar a ministrar com segurança e com foco. Prezado aluno, nós precisamos neste momento compreender algo de grande importância, que o obreiro do Senhor, ele precisa ter um compromisso verdadeiro e real com a Sagrada Escritura, ok? Ele precisa ter zelo pela palavra, estudar a palavra corretamente, fazer a leitura da palavra corretamente, fazer uma exegese daquele texto, e lembrando que nós precisamos aqui colocar dentro deste ponto que o obreiro ele precisa dedicar tempo para estudar fielmente a Sagrada Escritura. Outro ponto é que o obreiro ele não pode ser preguiçoso, ok? Ele precisa ser alguém dedicado, alguém que de fato se dedica na palavra de Deus e busca sempre se preparar para ensinar o rebanho do Senhor, a sua igreja. Lembrando que um obreiro bíblico, ele precisa fazer uso corretamente da Sagrada Escritura. Um ponto fundamental eu preciso aqui abordar e ensinar para vocês, que o obreiro ele precisa sempre ter em mente de honrar a palavra e ensinar a palavra da maneira correta, de acordo está escrito. Lembre-se, o obreiro não pode acrescentar e nem tirar. Ele precisa ler o texto, examinar o texto, compreender o texto. Quando ele tiver uma compreensão exata daquele texto e ele sentir a segurança que ele conhece aquele texto, ele ensinará com convicção e com segurança. Um ponto fundamental que nós precisamos entender que a preparação ela é tão importante que o obreiro ele vai valorizar a autoridade da Bíblia. Lembre-se que o obreiro que valoriza a autoridade da Escritura, ele será governado pela palavra. Então, vamos observar que a palavra de Deus precisa governar a mente e o entendimento do obreiro. Explicar a palavra, ensinar a palavra, lembre-se, não é de qualquer jeito. Ensinar a palavra, pregar a palavra, é preciso conhecer
é preciso ter uma vida fundamentada naquele texto. Não é apenas ler o texto, mas compreender o contexto. Por que, prezados seminaristas? Porque nos dias atuais há muitos que lê o texto, mas não conhecem o contexto. Só porque leu aquele texto começa a pregar, começa a ensinar. E sabemos que somente o texto, sem conhecer o profundo daquele texto, o porquê desse texto, e começar a falar palavras que não estão escritas, palavras que não têm nada a ver com aquele texto, não somente gera confusão na mente das pessoas, mas gera uma desordem, uma vida fora dos padrões bíblicos. Então lembre-se que a preparação ela vai te dar firmeza, ela vai te sustentar quando você for pregar a palavra, ensinar a palavra, seja na EBD, seja no seminário teológico, seja no culto de ensino, seja numa reunião bíblica entre amigos, entre irmãos de ministério. É preciso que você compreenda e que você absorva esses pontos fundamentais. Lembrando que Deus é o autor supremo das Escrituras. Então vamos aqui compreender que a palavra de Deus ela é viva. Deus ele é o autor supremo das Escrituras. Então, o obreiro não pode interpretar a Escritura errado. Ele tem que interpretar a Escritura corretamente. Temos que compreender, prezados seminaristas, que ensinar a palavra, pregar a palavra, é preciso ter foco, ter firmeza, saber aquilo que vai falar, saber aquilo que vai ensinar, segurança. A palavra de Deus ela é a revelação perfeita para nos guiar na presença do Senhor. Sabemos bem que a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, se não tiver palavra, não há como ter fé. Há muitas pessoas que pregam sobre fé, mas não conhecem a Sagrada Escritura. E isso é um grande perigo. Há pessoas que pregam sobre a salvação, mas não têm certeza que é salvo. Lembre-se, quando nós temos um relacionamento sincero com a Escritura e nós buscamos sempre conhecer o sentido original de cada palavra e nós viemos ensinar as pessoas corretamente, as pessoas elas vão ter um pensamento mais claro. Temos que observar que o obreiro precisa ter a mente transformada, ter luz em sua mente, para que as suas palavras sejam palavras transformadoras. Porque quando o ministro, quando o obreiro tem a palavra de Deus encarnada em sua vida, ele tem zelo, ele estuda com confiança, ele lê com confiança, ele tem uma vida centrada, ele valoriza a palavra, ele busca sempre glorificar a Deus. A palavra de Deus ela nos guia a um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Olha que importância, quando nós temos uma comunhão com a palavra, nós vamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Então, prezado seminarista, nós precisamos sempre estar perto da palavra, amando a palavra, valorizando a palavra. Lembrando, compreender as Escrituras em seu sentido supremo e autêntico. Seja um obreiro bíblico. Ensine, pregue corretamente. É preciso compreender que a palavra de Deus ela transforma vidas. A Bíblia Sagrada é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a fé. Uma fé bíblica, uma fé inteligente,
é uma fé que está firmada na palavra do Senhor. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa. Estamos dentro desta série de aulas que vai nos ajudar e vai nos dar direção a cada dia para ensinar, pregar e viver uma vida centrada nos princípios da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo aula.